Olá, sejam bem-vindos ao podcast Eu Não Me Calo. Eu sou a Carol e esta é a história da nossa primeira Maria. E diz o seguinte: gostaria de começar agradecendo por se dispor a contar a minha história. Eu sou uma grande fã das suas lives e todas as noites depois do trabalho eu fico à espera da notificação da live. A minha história é longa e para que tudo faça sentido, eu vou começar com a história dos meus pais. Eu fui filha de pais muito irresponsáveis. Também foram filhos de pessoas que tiveram muitos filhos sem condições de os ter. O pai do meu pai foi morto na serra, mas até hoje não sei exatamente como nem porquê. A mãe do meu pai morava no norte da ilha. Tinha 4 filhos, sendo o meu pai o mais novo. Eles eram considerados uma família de classe média alta. Estavam entre os mais ricos da freguesia na altura. Quando eu era pequena eu perguntava-me o porquê de passarmos tantas dificuldades, se a família paterna tinha sempre boas condições, mas até hoje eu não sei a resposta. Já a minha mãe nasceu no Funchal, numa família muito pobre, marcada por analfabetismo e por problemas com alcoolismo. A minha avó tinha muitos filhos, e naquela época, infelizmente, morriam muitos bebés por falta de acompanhamento na gravidez e assistência no parto. Éramos muitos, mas mesmo assim, a minha avó amava todos os netos. Ela sempre trabalhou arduamente para nos ajudar. Eu lembro-me no Natal, quando ela ia de casa em casa para dar um presente a cada um de nós. Eu não sei como é que os meus pais se conheceram. Sei apenas que o meu pai era do norte da ilha e a minha mãe do centro. O que me foi contado é que eles não namoraram e a minha mãe engravidou quando o meu pai queria acabar com o relacionamento. Mas nesta época, se uma mulher menor estivesse grávida, a lei obrigava ao casamento. E foi o que aconteceu. Os meus pais casaram-se por obrigação e não por amor. Pelo que sei, o meu pai nunca foi um homem de família. Ele bebia muito, perdia empregos com frequência e metia-se em confusões. Pelo que eu sei, também não era fiel. A minha mãe, com uma mentalidade muito debilitada, influenciada pelos próprios pais, aceitava o casamento da forma como era, pois era ele quem sustentava a casa. Ela ficava em casa a cuidar dos filhos e também bordava. Eles tiveram 9 filhos no total, com uma média de um filho em cada 18 meses. A minha mãe era muito fria e quase não falava connosco. Tínhamos de obedecer-lhe sem questionar e rápido. Infelizmente o que não faltava lá em casa era violência extrema, tanto física quanto psicológica. Apesar de todos os seus problemas com o álcool, o meu pai brincava comigo e quando ele tinha dinheiro trazia comida para casa e tentava fazer com que nada nos faltasse. No entanto, nem sempre havia dinheiro suficiente e isso fazia-nos passar fome, frio, etc. Vivíamos em casas alugadas e mudávamos muito, pois os meus pais não pagavam as rendas e acabávamos sendo despejados. As casas eram pequenas, algumas em condições muito precárias, sem um mínimo de conforto. A casa onde eu tenho mais memórias tinha 2 quartos, uma cozinha a lenha e uma casa de banho, que era apenas um buraco no chão. Eu, sendo das mais velhas, não me lembro de ver os meus irmãos recém-nascidos, nem de ver a minha mãe grávida. Acho que muita coisa foi apagada da minha memória por ser tão traumático. Mas lembro-me de estar na entrada da casa, olhando para o céu, à espera de ver uma cegonha, porque eu sabia que um bebê estava prestes a nascer. Uma das poucas memórias felizes que eu guardo é do meu primeiro dia de escola. Eu estava radiante, mas nem isso eu podia demonstrar muito. Eu tinha uma bata branca, a minha mãe levou-me até à escola. Eu tinha livros, canetas de tinta. Eu lembro-me do cheiro dos cadernos novos e da tinta da caneta. Eu era uma aluna muito boa, muito meiga, calma e adorava a matemática. Lembro-me de apagar um caderno inteiro para poder usá-lo novamente, pois jamais a minha mãe iria comprar novos. A minha professora, ao perceber o meu potencial, convenceu a minha mãe a deixar-me estudar mais um ano. Pois, a minha mãe mal percebeu que eu já escrevia, ela acreditava que eu já tinha aprendido o suficiente e poderia deixar a escola. Eu nem sempre tinha lanche para levar para a escola. Quando tinha, era um pedaço de pão preto com margarina. Já o meu irmão era tratado de forma muito diferente de mim. Por ser menino, ele tinha direito a farinha, leite, bolachas. Ele recebia esses privilégios e tratamento por simplesmente ser um menino. Antes de ele nascer, éramos 4 meninas, e ficou bem claro desde muito cedo que a minha mãe tinha uma preferência pelos meninos. Lembro-me muitas vezes de ficar aos cuidados da minha avó e de não saber onde é que estava a minha mãe. Não havia comunicação, não havia carinho, simplesmente não havia nada. Um dia, eu enquanto brincava com os meus primos na casa da minha avó, o meu tio tentou fazer coisas inapropriadas comigo. Eu lembro-me de sair correndo o mais rápido que eu podia. Eu fiquei muito assustada, porque eu sabia o que ele tinha acabado de fazer estava errado.
E por medo de ninguém acreditar em mim, eu nunca contei a ninguém. A minha mãe via o meu pai como uma figura divina. Naquele tempo, eu percebia que a presença dele dava-lhe um estatuto, pois as mulheres solteiras ou separadas não eram bem vistas. Enquanto nós, os filhos, éramos completamente desvalorizados, sem importância nenhuma. Hoje em dia, que eu, sem saber o porquê, para onde ou por quanto tempo, eu lembro-me de ver a minha mãe com o meu irmão pequenino ao colo, enquanto o meu pai ia embora com uma mala e acenava a Deus. Mais tarde, eu ouvi dizer que ele tinha ido trabalhar fora do país e que voltaria para nos buscar. Fomos à cidade tirar fotos para os nossos documentos. Estávamos tão felizes e ansiosos para ver o meu pai de volta, pois isso significava que ele nos ia levar para fora do país e nós íamos finalmente ter uma vida melhor. Eu esperava por ele todas as noites, com os olhos fixos na porta, esperando que ele abrisse e viesse nos buscar. Eu gostava do meu pai, sabem? Ele não me maltratou e demonstrava afeto, embora à sua maneira, mas mostrava. Já a minha mãe, nunca senti que ela gostasse de nós. Não havia amor, não havia carinho, não havia um beijo ou apenas um abraço. Eu nunca recebi um beijinho de afeto da minha mãe. Nem sei se até hoje, que ela já me deu depois de adulta, foi com afeto ou não. O que não faltava naquela casa era violência física extrema, usando várias coisas, paus, canas, chapadas fortes na cara, beliscões e socos na cabeça. Havia tanta violência que eu cheguei a fazer necessidades fisiológicas durante a pancada, por ter tantas dores. Um dos meus irmãos e amando dela foi agarrado pelos vizinhos para que ela pudesse lhe bater como ela queria. Ele ficou na cama, sem se levantar, por dias. Os cuidados com a nossa higiene eram mínimos, ou quase nenhuns. Haviam muitos piolhos e os banhos só aconteciam aos sábados, com a mesma água, começando pelos mais novos e acabando pelos mais velhos. Ou seja, quando era a minha vez, eu tinha uma banheira com água fria e toda castanha. Quando eu tinha 7 anos, eu fiz a minha primeira comunhão. Senti-me a menina mais linda do mundo. Eu tinha sapatos novos, um véu, um penteado. Foi tudo oferecido pela dona da casa e um primo. A minha mãe, como era esperado, ela não me levou à igreja. Foi a dona da casa que me levou. Mas eu estava transbordando de alegria, porque nunca tinha tido um par de sapatos na minha vida. E eu tive, naquele dia, uns novos. Ao chegar a casa, a minha mãe estava deitada na cama e até hoje não sei ao certo o motivo. A dona da casa pediu para que eu fosse dar um beijo a ela, mas como isso nunca tinha acontecido antes, foi muito constrangedor e estranho. Eu fiquei toda vermelha e ela sempre deitada, sem sorrir, uma vez que fosse, e sem fazer algum tipo de elogio. Concluí a 4ª classe e passei o ano. Estava feliz. E eu queria muito continuar os estudos, mas eu sabia que isso nunca me iria ser permitido. Entretanto, as férias de verão começaram. Desde muito cedo, e por ser mulher, e ainda por cima mais velha, eu era obrigada a fazer tarefas em casa totalmente inadequadas para uma criança. Eu era acordada, de madrugada, com uma voz muito autoritária, que dizia: "Levanta-te, nem abras a boca e vai buscar pão já." Eu ia à padaria, ao frio, à chuva, doente, cansada, só com os chinelos nos pés, e com muito medo dos barulhos que eu ouvia vindo da estação e pelo facto de muitas vezes eu ter feito aquele caminho, ainda de noite. Eu e os meus irmãos brincávamos com casinhas feitas de sacos que enrolávamos no chão. Cada um tinha a sua casinha e nós brincávamos assim, usando a nossa imaginação e o que havia. Embora o meu pai mandasse dinheiro, a pobreza mantinha-se. Acho que ter comida em casa não era muito bem uma prioridade que a minha mãe tinha. Para vos dar uma ideia do nível de pobreza a que fomos submetidos, eu lembro-me de ter uma vizinha muito velhinha. Ela era mendiga e extremamente pobre, mas quando ela passava na nossa porta, ela deixava pão duro, com bolor e às vezes com um cheiro a petróleo. Mas a fome era tanta que, mesmo assim, nós comíamos tudo. Na região onde morávamos havia muitas árvores de fruta e nós roubávamos a fruta para comer. E assim se passaram dias, semanas e meses. Quando o ano escolar finalmente começou, eu vi os meus irmãos e irmãs a voltarem para a escola. Mesmo com medo, eu disse à minha mãe: "Mãe, eu quero ir para a escola." E ela, com uma frieza muito grande, respondeu: "As meninas ficam em casa a bordar." E foi isso que aconteceu. Eu fui obrigada a trabalhar desde os 9 anos. Eu já tinha que cozinhar, bordar, lavar roupas à mão no ribeiro, carregar lenha da serra até casa e até a água. Quando eu fiz 10 anos, eu não sabia, mas naquele dia perdi a liberdade de brincar. Cheguei a esconder uma bonequinha que eu tinha para a minha mãe não ver.
houve um dia que ela apanhou-me a brincar e eu fui chamada de muita coisa feia e agredida. A única vez que eu senti que a minha mãe teve algum tipo de orgulho por mim foi quando ela disse: "A minha filha mais velha já sabe bordar." Eu tinha um irmão pequenino. Ele tinha apenas 3 anos e, obviamente, a minha mãe não andava atrás de nós. Ele subia uma garrafa de gás, perdeu o equilíbrio e, ao cair, agarrou-se numa panela que estava no fogão, ao lume. A panela caiu sobre ele e, além disso, ele bateu com a cabeça na lareira e ficou todo queimado. Lembro-me da minha mãe aos gritos com ele nos braços até à casa dos vizinhos para o levarem para o hospital. Essa foi a última vez que eu vi o meu irmão. A minha mãe não foi com ele para o hospital, nem esteve com ele nos últimos momentos da vida dele. Hoje, olhando para trás, eu, como mãe, eu não entendo como é que ela teve a coragem de não ir com ele. Até então, o meu pai, que havia saído para trabalhar fora, ainda mandava algum dinheiro para nos ajudar. E no mesmo ano que eu perdi o meu irmão, o meu pai finalmente veio à Madeira. Eu não conseguia acreditar no que estava a ver. A porta que eu olhava sempre com a esperança que ele fosse abrir, finalmente abriu. Ele trouxe um relógio para mim e um gravador de cassetes, mas o mais importante foi a abundância que veio com ele. Havia comida, batata frita, sumos, coisas boas que eu nunca tinha comido. Mas isso também não durou muito, porque ele foi embora novamente e não nos levou com ele. Toda a esperança que eu tinha, que ele nos ia levar um dia, morreu ali. E quando ele foi embora, foi a última vez que eu vi o meu pai. Ele começou a deixar de mandar dinheiro para a minha mãe. Não sei porquê. O meu irmão mais novo foi obrigado a trabalhar como pedreiro para dar o dinheiro todo à minha mãe. Quando eu fiz 13 anos, a minha mãe arranjou-me um trabalho fora de casa. Passei a trabalhar como empregada numa casa. Lembro-me até hoje que eu ganhava 600 escudos por semana, mas nunca vi um único escudo do meu dinheiro. Eu era muito ingênua e obediente. Na casa onde eu trabalhei, a minha patroa já tinha uma idade avançada, mas era extremamente bem educada. Ela tratava-me com dignidade e respeito, algo que não sabia que merecia. Eu adorava lá estar e eu tinha sempre uma refeição garantida. Foi nesse lugar que pela primeira vez eu vi uma escova de dentes e uma pasta de dentes. Sim, eu só vi uma escova de dentes aos 13 anos. Eu sempre fui uma menina calada, tímida, mas muito observadora. E foi ao ver o ambiente familiar daquela família que eu um dia comecei a sonhar que também ia ter uma família assim. Eu nunca sonhei muito alto. Eu queria apenas uma família feliz, saudável, uma mesa de jantar, cadeiras, pratos para poder comer com a minha família à mesa. Um dia, eu fui até à varanda da casa da minha patroa e vi um rapaz olhar para mim. Eu também olhei para ele. Ele fez sinal a dizer que à tarde ia esperar por mim. E quando eu saí, lá estava ele, à espera. Nós conversamos um pouco e eu depois fui para casa. No dia seguinte, quando eu saí do trabalho, ele estava lá novamente à minha espera. Ele foi atrevido e deu-me um beijo. Eu não queria que ele continuasse a aparecer por lá. Infelizmente, não sei como, a minha avó e a minha tia souberam que havia um rapaz interessado em mim e contaram à minha mãe. Então, a minha mãe, com o seu jeito autoritário, veio dizer-me: se namoraste, vais casar. Eu, obrigada a juntar-me a alguém por ordens superiores, nós ficamos então namorados. Ele começou a tornar-se violento já no início da relação. E ter relações sexuais com ele tornou-se uma obrigação minha e um direito dele. Aos 15 anos, eu descobri que estava grávida. Também descobri que a minha mãe estava a controlar o meu ciclo e era esse o objetivo dela, que eu finalmente engravidasse. O meu namorado na altura estava a trabalhar em construção civil. Ganhava pouco. Mas passou a ser ele então responsável por sustentar a casa da minha mãe e os meus irmãos. Eu não fui pedida em casamento, mas a minha mãe sim tomou a iniciativa de ir falar com o padre da nossa freguesia, a dizer que eu estava grávida. O padre pedia à minha mãe para esperar que o bebê nascesse e depois fazia o casamento. Mas a minha mãe não aceita um não como resposta. Ela foi a outra igreja para me casar rapidamente. E assim foi. Eu mal fiz 16 anos casei. E mais uma vez eu estava à deriva, sem ter noção absolutamente nada daquilo que estava a acontecer. Eu fui instruída para dizer sim na igreja e mais nada. Os preparativos do casamento estavam a todo vapor e quem ajudou com as despesas foi a família do meu futuro marido. Lembro-me das bandeiras e as cadeiras alugadas e de como a família dele organizou tudo. Eu não tirei nenhuma foto de casamento com a minha mãe ou com os meus irmãos. Também ninguém me deu um beijo ou um abraço. Eu sabia que também depois do casamento eu iria ser enviada para a casa dos meus sogros. A minha mãe já tinha preparado tudo. Uma mala estilo baú, que se chamava na altura do Dot. Na casa dos meus sogros eu tinha água potável, mesas e cadeiras.
ou seja, melhores condições do que eu tinha lá em casa com a minha mãe. Foi depois do casamento que eu, cerca de 6 meses de gestação, fui vista pela primeira vez pelo médico. As coisas pareciam se encaixar. Eu tinha o meu fogão, a minha louça. Eu sentia que finalmente era um começo positivo. Eu sentia-me feliz vendo as roupinhas do meu bebê, todas bem organizadas. Essa felicidade não durou muito. Começaram a surgir comentários que eu gastava muita água na casa dos meus sogros. E isto era algo que não era verdade. Infelizmente, e para piorar, a minha mãe soube da situação e veio nos arrancar da casa dos pais do meu marido. Levou-nos de volta para aquele lugar que eu chamava de buraco e ela chamava de casa. Voltamos para lá e eu ainda estava grávida. A minha mãe dormia no quarto com os meus irmãos e eu fiquei com o quarto dela, junto com o meu marido. Eu não tinha controle sobre nada. Fui agredida, ainda grávida, pelo meu marido e a minha mãe dava sempre razão a ele. Eu, com o passar do tempo, comecei a encontrar a minha própria voz. Eu passei a responder à minha mãe, com respeito, mas eu já ia respondendo. Na semana em que o meu primeiro filho nasceu, lembro-me de sentir dores nas costas por uns 3 dias. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Não sabia que aquelas dores eram o início de um parto. Eu tentava aliviar as dores, esfregando pomadas nas costas, enquanto a minha mãe me observava com um sorriso. Agora, eu sei exatamente que ela sabia o que estava acontecendo e não me explicou nada. As dores só pioraram e quando eu já não aguentava mais, o meu marido levou-me de táxi para o hospital. Chegando lá, lembro-me de ver um senhor à minha espera com uma cadeira de rodas. Eu sentei-me na cadeira de rodas que me iria levar até o quarto andar. Olhei para trás e vi a minha mãe e o meu marido a acenarem um adeus. Como eu sempre fui muito ingênua, as enfermeiras perceberam que eu nem sabia por onde que o bebê ia nascer. Eu estava completamente confusa, então elas tiveram que explicar rapidamente o processo de um parto. Quando o meu filho nasceu, foi só depois do parto que eu descobri que era um menino. Depois do nascimento e todo um trauma para levar pontos já um dia depois de ter tido o meu filho e a sangue frio, as enfermeiras ficaram impressionadas com a experiência que eu tinha para cuidar de um recém-nascido. Eu sabia dar banho, fazer tudo o que era necessário. Eu fiquei muito vaidosa com os elogios, porque não era algo que eu ouvia com frequência. Quando eu recebi alta, fui para casa, e a minha mãe começou a andar atrás de mim para todo o lado. Lembro-me de sair, porque tive que ir a uma consulta médica, e eu tinha as calças sujas de sangue, e eu não sabia. Eu tinha um recém-nascido ao colo, e em vez da minha mãe ajudar-me, ela começou aos gritos na rua a envergonhar-me, a dizer que eu tinha as calças sujas de sangue. O tempo foi passando, as brigas foram se tornando mais frequentes. A violência psicológica e a humilhação, a violência física, era o vale tudo. A minha mãe não ajudava com o seu primeiro neto, nunca deu um banho, ela apenas observava e dava ordens. O meu filho tinha 6 meses e eu prestes a fazer 17 anos. E no 1º de maio, num feriado, fomos passear. Eu, o meu marido, o meu filho e obviamente que a minha mãe tinha que vir atrás. Quando chegamos a casa houve uma discussão entre mim e o meu marido. A minha mãe meteu-se e eu apanhei do meu marido e da minha mãe, ao mesmo tempo. Um batia, o outro batia. Eu lembro-me disto como se fosse hoje. Como é que uma mãe tem coragem não só de assistir à filha sendo agredida, mas tem a coragem de se juntar ao agressor e agredi-la ainda mais? Eu via raiva, eu via ódio, e ela batendo com toda a força que tinha. Até hoje, eu não sei porquê e o que é que eu possa ter feito ou dito tão mal para merecer que eles me fizessem isto. Quando o meu filho tinha 1 ano e 1 mês, eu voltei a engravidar. Em agosto de 1982, nasceu a minha primeira filha. Tenho uma memória nítida de vê-la pela primeira vez, mas também de passar fome enquanto estive no hospital. Ainda no hospital, percebi que algo não estava bem com o cocó da minha menina. Então eu perguntei à enfermeira, mas ela disse que estava tudo bem. Quando chegamos a casa com ela, alguns dos meus irmãos estavam lá para conhecê-la. No meu quarto já haviam 2 berços, e eu, embora tivesse acabado de completar os meus 18 anos, já estava lidando com uma responsabilidade de ter 2 filhos. O berço da minha filha ficava ao lado da janela, e enquanto ela dormia, eu ouvia uma grande briga na rua entre os meus irmãos, a minha mãe e o meu marido. O meu marido, por estupidez e por muita raiva, deu um soco no vidro do nosso quarto e os vidros caíram todos em cima da nossa bebé. Felizmente, não aconteceu nada à minha menina. A bebé estava sempre doente, mas ninguém sabia o motivo. Ela ficou tão mal que levamos ela ao hospital, onde ficou internada. Eu ia visitá-la, mas não podia dormir lá. Eu tinha o meu filho mais novo para cuidar e nessa altura não permitiam. Ela recebeu alta umas semanas depois e eu levei-a para casa, bem acolhida nos meus braços. Eu estava feliz, mas com a sensação que alguma coisa não estava bem com ela. Naquela noite, a menina teve uma convulsão no berço. Nós corremos com ela ao colo para a estrada, aos gritos.
pedindo ajuda para algum vizinho nos levar até o hospital. Ela ficou internada numa incubadora até o dia 7 de janeiro de 1983, quando eu recebi a pior notícia da minha vida. A minha filha tinha falecido. No dia do funeral, lembro-me de carregar o caixão com a minha filha dentro e de ouvir o som do corpinho dela. No dia do funeral, lembro-me de carregar o caixão com a minha filha dentro e de ouvir o som do corpinho dela batendo nos lados do caixão enquanto andávamos. Nunca vou esquecer esse som, nem o dia que eu perdi a minha menina. Ela esteve comigo por apenas 4 meses, mas a sua lembrança permanece viva na minha memória até hoje. A vida seguiu, sempre no mesmo lugar. A violência na minha vida continuava, da parte do meu marido e da parte da minha mãe também. Ela não me deixava nem ir a uma consulta do centro de saúde sozinha. Onde eu ia, ela tinha que ir junto. Durante esse período eu sofri um aborto espontâneo enquanto eu carregava baldes pesadíssimos de água. Pois, como vocês já sabem, ainda não havia água potável na minha casa. Em outubro de 1983, descobri que estava grávida pela 4ª vez. Finalmente começou a ser construída uma casa para nós. Embora não fosse das melhores casas, qualquer coisa era melhor do que o lugar onde eu estava. E em maio de 1984 mudamos para a nossa casinha. Eu estava com o meu filho mais velho pela mão e prestes a ter o meu quarto filho. No dia 22 de junho de 1984, o meu quarto filho nasceu. Agora éramos 4 lá em casa. O meu marido começou a beber com mais frequência e a violência em casa só aumentou. Lembro-me de ter que fugir correndo com o bebê no colo e o mais velho pela mão para a casa de uma vizinha para me proteger. O meu segundo bebê vivo foi crescendo e eu sabia que alguma coisa não estava bem com ele. Aos 6 meses ele não conseguia segurar a cabecinha e então foi encaminhado para umas consultas especiais. Quando ele tinha 7 meses, eu engravidei novamente. Por falta de dinheiro, eu nem sempre tinha a pílula. Eu fui ensinada também que estar grávida constantemente era uma coisa completamente normal. Em setembro de 1985, a minha segunda menina nasceu, saudável e perfeita. Eu lembro-me dela tão bem, era linda e gordinha. Mas também lembro-me que de repente ela ficou doente. Eu levei ao médico e ela acabou por ser internada. Por negligência médica, no dia 12 de dezembro de 1985, eu recebi a chamada que mãe nenhuma deveria receber. E esta era a segunda vez que eu recebi esta chamada. A minha bebê já não estava entre nós. Estes acontecimentos foram todos muito traumáticos para mim. Há coisas que eu nem me lembro. Aos 23 anos eu sei que comecei a trabalhar e pude finalmente comprar a pílula para evitar mais gravidezes. As brigas em casa continuaram a piorar, ao ponto de começar a colocar em risco a integridade física dos meus filhos. O meu marido ia embora para a casa da mãe dele sempre que haviam brigas. Em maio de 1989, engravidei novamente. Lembro-me claramente de dizer ao meu marido que estava grávida. Durante este primeiro trimestre passei muito mal. Eu cheguei a ficar internada para levar transfusões de sangue, devido a uma anemia muito grave. Essa gravidez mudou a forma como eu vi o meu casamento. Eu já não queria mais que o meu marido voltasse para casa. Eu comecei a desejar que o casamento acabasse e eu sei que isso seria o melhor para mim e para os meus filhos. Em setembro de 1989, houve uma briga feia. O meu marido, cheio de ciúmes do nosso filho mais velho, chegou a colocar uma faca ao pescoço dele e a ameaçar que lhe iria fazer mal. Após esse incidente, o meu marido foi mais uma vez embora para a casa da mãe dele. Foi nesse mesmo dia que eu tomei a decisão de não querer mais aquele homem na minha vida. E eu não deixei que ele voltasse mais para a minha casa. No dia 12 de fevereiro de 1990, nasceu a minha terceira filha. Ela nasceu com um cabelo muito escurinho e muito pequenina. Quando eu levei-a para casa, tiramos fotos naquele dia. Eu e a minha irmã e os meus filhos. Foi com a ajuda dessa irmã que eu consegui cuidar dos meus filhos, que na altura tinham 9, 6 e uma bebê recém-nascida. Eu tinha medo de perder essa menina, pois já tinha perdido 2. Essa bebê, que tinha nascido tão pequenina, com tanto cabelo e um cabelo tão escuro, tornou-se numa criança cheia de vida, cabelo loiro, com caracóis e com um olho azul. Após 18 meses, consegui voltar a trabalhar. Lembro-me do meu primeiro ordenado, 65 contos. Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Com esse dinheiro, eu comprei roupas para os meus filhos e até bicicletas. Estava sozinha com 3 crianças, mas mais feliz que nunca. A minha vida foi dedicada ao trabalho para garantir que não faltasse nada aos meus filhos. Embora hoje em dia eu olhe para trás e vejo que eu deveria ter estado um pouco mais presente do que estive, mas a prioridade naquela altura era o trabalho. Uma coisa que eu tenho muito orgulho em dizer, eu nunca abdiquei do Natal, eu passei o Natal sempre com os meus filhos.
Eu tirei a carta de condução. Eu comprei um carro. E já depois dos meus 40 anos, eu voltei a estudar para realizar um sonho de infância. Terminar o meu ensino básico e secundário. Por todas estas conquistas, eu fui criticada e até incentivada pela minha mãe a não seguir em frente. O meu filho do meio é autista e ao longo da vida dele sofreu uma discriminação de familiares e até de um padre que se recusou a batizá-lo só por ele ser diferente. Para o bem dos meus filhos, eu tomei a decisão de manter a minha mãe afastada, para protegê-los, pois eu sabia daquilo que ela era capaz. Trabalhava de dia e estudava à noite. Apesar das dificuldades, nunca faltou carinho, amor e, acima de tudo, respeito dentro da minha casa. Eu consegui encaminhar os meus filhos e vê-los bem, felizes e realizados. Hoje sou cuidadora do meu filho autista, que já tem 40 anos. Tenho 5 netos, sendo um menino e 4 meninas. O meu filho mais velho está habilidoso com os seus computadores, como sempre. Ele vive na Inglaterra. E a minha filha mais nova é a dona deste podcast, de quem eu orgulho-me imensamente. Esta é então a história da minha mãe e da minha família, repleta de lutas, superações e vitórias. O que fez ser a pessoa que eu hoje sou. A minha mãe, embora tenha vivido uma infância muito difícil e cheia de violência, tomou a decisão de que aquela não seria a nossa realidade, nem a dos meus irmãos. Por causa disto, não há palavras que um dia eu possa ser suficientes para agradecer-lhe tudo o que ela fez por nós. Foi ela quem nunca saiu do meu lado, tanto nos meus melhores como nos piores momentos. Eu ajudo e sofro com os problemas dos outros, porque sou como ela. Embora passe a vida a dizer-lhe para não se envolver tanto, eu reconheço que a bondade dela às vezes torna-se um defeito. Sozinha, ela criou uma família, nos deu amor, comida, educação e um teto. A minha mãe nunca ficou à espera que alguém a ajudasse. Ela fez a sua própria sorte. Não houve obstáculo grande demais, nem desculpas que a fizeram desistir. Ela nunca se desviou da sua missão. Ela foi mãe, pai, professora e amiga. Um trabalho árduo, a dedicação aos filhos e o seu esforço constante para crescer pessoalmente, como estudar e alcançar a independência financeira, são conquistas que eu admiro profundamente. Sei que, mesmo tentando, eu jamais serei tão forte como ela. E apesar de todas as dificuldades, ela construiu uma base sólida de amor, respeito e carinho, como já disse. Acompanhei não só a realização de muitos dos seus sonhos, mas também a árdua caminhada até os ter. Hoje ela compartilha a história dela para inspirar as outras pessoas. Se eu pudesse voltar atrás, no meu tempo de vida, eu mudaria apenas a frequência com que lhe demonstrei o quanto ela significa para mim. Eu diria que a amo 1.000.000 vezes. Eu pediria desculpas pelas vezes que a fiz chorar. E prometo que vou sempre tentar seguir o seu exemplo. Tudo o que eu sou, aprendi com ela. Saber valorizar a minha paz, o meu próprio valor, graças às lições que ela me deu. Agora passo para as minhas filhas tudo o que ela ensinou-me. Luto para ajudar as outras pessoas. E espero que se sinta muito orgulhosa da sua menina de olhos azuis, que a ama profundamente. Obrigada, mãe.